sabe? Deus, às vezes as pessoas, e aqui no livro de Jeremias, tem uma parte que Deus fala com Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, tu diz para o meu povo que não diga que a minha carga é pesada. Porque nós vimos lá no livro de Mateus que ele diz que o seu jugo é suave e que é leve. Mas muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é uma escravidão. As pessoas acham que servir a Deus é algo tão difícil, é algo, eu digo, é uma pena as pessoas às vezes aceitarem Jesus quase no fim das suas vidas. Tem gente que diz assim: eu sou jovem agora, mas quando eu for velho eu vou aceitar Jesus. Quando eu for velho eu vou para a casa de Jesus, porque eu quero agora é me divertir. Mas não sabem eles que escravos são eles e nós somos livres. Amém. Porque Jesus nos libertou. Amém. Mas aqui Deus, ainda Jesus não tinha vindo, começa a falar com Jeremias e dizer para Jeremias: Jeremias, tu diz para este povo que eu vou vir e vou destruir a cidade de Jerusalém. Tu diz para este povo que eu estou irado contra eles, porque eu tenho chamado eles, eu tenho buscado a atenção deles, mas eles não querem saber de mim. Eles se desviam da minha palavra, eles se desviam dos meus caminhos, mas eu quero que o meu povo trilhe os meus caminhos. Eu quero que o meu povo ande debaixo da minha mão potente, porque aí o inimigo não vai poder tocar na vida deles, aí o inimigo vai bater em retirada. Mas o povo estava enganado e o povo não queria saber de Deus. E aí todo o livro aqui de Lamentações de Jeremias, para isso já é Lamentações. Ele lamenta pela destruição da cidade de Jerusalém. Ele lamenta porque o povo todo do Senhor que habitava em Jerusalém tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Lá eles serviam aos deuses de Babilônia, eles estavam lá servindo ao rei de Babilônia, enquanto Deus já tinha feito o seu povo livre. Mas eles novamente, pelo pecado, pela desobediência, eles se colocaram debaixo do jugo do homem novamente, porque eles achavam que o jugo de Deus estava muito pesado. E hoje não é diferente, amados. Quantas pessoas não querem saber de Deus? Nós falamos, nós pregamos, nós evangelizamos e as pessoas não querem. Tanto é que a gente vê que se as pessoas não fossem da mesma forma como estavam aqui, a igreja não teria lugar para as pessoas. Teriam que se fazer culto de manhã, de tarde, de noite, de tantas pessoas, porque são milhões e milhões de pessoas no mundo. Mas nós vimos o que? A dureza do coração do homem. Às vezes o homem rejeita Deus, às vezes até mesmo o próprio cristão, quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão boas, ele diz: olha, eu acho que não adianta eu estar na igreja. Eles acham que eles rejeitam a igreja, mas a igreja somos nós. Eles rejeitam é Deus. Eles acham que Deus não é suficientemente para poder operar aquele milagre, que Deus não é suficiente para resolver aquele problema, que Deus mudou e que Ele não pode mais curar como Ele curava no passado. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, e ela diz que Deus é o de ontem, é o de hoje e será eternamente o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que alimentou o povo no deserto, que de dia colocava uma nuvem para que o sol não matasse eles, de noite colocava o fogo para que eles pudessem se aquecer durante o deserto, porque no deserto de dia é um sol escaldante e de noite é um frio que mata. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele se preocupa com todas as coisas. E mesmo assim o homem despreza Deus. E Deus falava com o seu profeta Jeremias: vai lá e dá o recado para o povo. Jeremias, vai lá e fala para o povo. E não tem sido diferente, amados. Vocês que pregam a palavra aqui, vocês sabem quantas mensagens Deus tem dado para vocês ensinarem, para vocês exortarem, para vocês aconselharem, e muitas pessoas foram embora. Amém. Muitas pessoas acharam que não era de Deus.
não aceitaram a correção. E aqui este povo estava assim. Mas Jeremias lamentava, passava por a cidade e via a cidade totalmente destruída, porque os inimigos do povo de Deus entraram, os caldeus entraram e destruíram toda a cidade, entraram lá e saquearam e roubaram tudo que eles tinham de bem, entraram dentro da casa do Senhor e levaram tudo para a Babilônia, todas as coisas que ornavam a casa de Deus, e a casa ficou em ruínas, a cidade de Jerusalém ficou em ruínas, e Jeremias viveu ali, e Jeremias passeava pela cidade e chorava e lamentava: ah, meu Deus, por que o povo não se converteu? Por que teve que vir tanta destruição para esta cidade, que era a rainha das cidades, era a cidade mais rica, mais bela, porque Deus tinha escolhido ela? Mas ele continua lamentando. Mas aqui no versículo 18, ele começa a dizer assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E hoje, amado, quantos já estão perdendo a esperança? Por isso eu disse, o Senhor nesta noite quer falar com você sobre esperança. Lá no mundo as pessoas dizem: a esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança está em Deus. Então por isso que todos os dias, por isso a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas com certeza a alegria vem no amanhecer. Por quê? Porque nós oramos, deitamos no travesseiro, até derramamos lágrimas, mas quando amanhece o dia, o Espírito Santo começa a brotar esperança no nosso coração novamente, e nós achamos possível que podemos continuarmos. Então Jeremias continua: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias estava dizendo para o Senhor: Senhor, lembra da minha aflição, lembra da minha dor, que a destruição é como se eu tivesse tomado um veneno mortal e estou morrendo espiritualmente, a minha esperança já está desaparecendo. Mas Jeremias caminhava, sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, como quando eu estou aflita, quando eu estou meio angustiada, eu gosto de sair a caminhar. Deus fala tanto comigo. Eu choro, eu continuo falando com Deus, eu me renovo. Às vezes a gente tem que sair a caminhar, amados. Às vezes a gente está parado no meio do furor ali, da luta, e sai um pouco e vá caminhar falando com o Senhor. E Jeremias fazia isso. Jeremias caminhava e olhava, mas ele começou a se lembrar que existia um Deus no céu, que tinha prometido a ele que ele ia restaurar a sorte de Jerusalém. E Jeremias começou a dizer para Deus: Deus, lembra-te da angústia da minha alma. Jeremias começou a apresentar a Deus. No livro do profeta Isaías, o Deus diz assim: apresenta a mim as tuas razões, para que eu te justifique. E aqui Jeremias começou a lembrar, começou a mostrar para Deus. Aí ele diz, que é o versículo chave: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então eu pergunto para você: o que pode te trazer esperança? Você que está precisando de uma resposta de Deus, você que está passando por momentos difíceis, quem sabe as coisas estão assim em ruínas na sua vida, e você tem olhado para a situação e tem dito: olha, para
já não tem mais jeito, olha, já está tudo perdido. Mas Deus nesta noite está falando contigo, através da sua santa palavra, está te perguntando o que você pode trazer à memória para que a tua esperança se renove. Não é Deus que vai renovar ela, mas é o que você traz à sua memória. Tem pessoas que pensam só em coisas ruins. Então a esperança dela já cheira mal, porque já está morta. Porque ela ocupa a sua mente com coisas ruins. Então ela não consegue ver, ela é uma pessoa totalmente negativa. Você fala com ela e ela, tudo está ruim. Se chove está ruim, se faz calor está ruim, se tem sol está ruim, se sopra o vento está ruim. Se tem lá um arroz com feijão está ruim. Tudo está ruim para essa pessoa. Mas Deus começa a falar com Jeremias e dizer para ele: Jeremias, o que tu pode trazer à memória para que a tua esperança se volte novamente? Porque eu sou Deus que prometi que vou restaurar, e eu vou restaurar. E Jeremias começou a lembrar do que, amados? Leia aí no 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, amado? Jeremias começou a lembrar das misericórdias de Deus. Quantas vezes ele foi preso, ele foi colocado dentro de cadeias, ele foi colocado num buraco, onde havia lodo, onde havia água, mas lá ele clamou a Deus, e as misericórdias de Deus moviam pessoas em favor dele, e tiravam ele da cadeia, e tiravam ele do buraco. E Jeremias começou a se lembrar de tantas lutas que ele passou, mas que Deus sempre foi com ele, que a mão de Deus sempre se moveu em seu favor. Ele começou a proclamar: as misericórdias do Senhor não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. Nós vimos então, amados, o que nós podemos aprender com o profeta Jeremias. O que você traz à sua memória tem o poder de mudar a circunstância da sua vida. O que você traz à memória tem o poder de mudar a circunstância da tua vida. Se tu traz à tua memória só derrota, você vai viver só derrota. Mas se você traz a esperança, hoje está ruim, mas amanhã vai estar bom. Hoje está assim, mas Deus vai me dar vitória. Hoje as coisas parecem que não deram certo para mim, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio num Deus que tem poder de mudar a situação, tem poder de mudar todas as coisas, porque Ele é Deus e tudo está sujeito ao seu poder. Então Jeremias começou a se alegrar no Senhor, e aí ele continuou dizendo: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Porque ele sabia que Deus é fiel. O profeta Jeremias, após lamentar a condição do povo e da nação de Israel, demonstra que não vai ficar preso nas lamentações, pois trará à memória somente aquilo que lhe pode trazer esperança. Ele começou a orar a Deus, buscando a misericórdia, buscando aquilo que ia construir novamente aquela cidade. Ele não sabia como Deus ia fazer, mas Deus tinha prometido que ia restaurar a cidade. E eu quero dizer para você, se Deus prometeu para você que Ele vai restaurar a tua sorte, creia, porque Ele vai restaurar. Creia, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Amém? Jeremias estava certo da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é o fundamento da nossa esperança. No versículo 22 e 23, o profeta Jeremias declara que trará à memória somente aquilo que pode lhe trazer a esperança. Mas ele diz isso fundamentado na fidelidade de Deus. Ele sabe que Deus é fiel. Deus disse: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender das minhas promessas. Então o que eu prometi, eu vou realizar. Amém? O que Deus prometeu para você,
Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Deus vai realizar. Amém. Amém? Nesses dias eu falava sobre trazendo esperança. Eu estou lendo um livro falando sobre esperança. E eu ainda dizia, por isso que Deus deu aquele louvor para o Nani Azevedo. Eu não morrerei antes que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Então saiba que você não vai partir desta terra sem que tudo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. Amém? Receba, amado, porque não é palavras de uma mulher, é palavras de Deus para a sua vida. Está aqui escrito nas Sagradas Escrituras que Deus vai cumprir na tua vida tudo que Ele te prometeu. Amém? Então nós podemos ver que Jeremias, ele estava fundamentado na palavra. Eu sempre ensino lá na intercessão, nos cultos, que nós temos que ter sempre uma base bíblica para nos fundamentar. Amém. E Jeremias estava fundamentado. Por isso ele escreveu dizendo isso: quero trazer à memória que me pode dar esperança. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha dito que as misericórdias dele não têm fim, que se renovam a cada amanhecer, que se renovam a cada momento nas nossas vidas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso para mudar os nossos pecados, para fazer com que a nossa roupa se torne brancas como a neve, através do sangue de Jesus. Ele nos purifica de todos os nossos pecados, de todos os nossos males. Então, às vezes nós temos um inimigo que é Satanás, e ele às vezes fica falando aos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, dizendo: olha, para ti não tem mais jeito, olha, tu fez isso, olha, tu fez aquilo, porque ele é acusador mesmo. Mas nós cremos que temos Jesus como nosso advogado, que está lá diante do Pai, intercedendo, pedindo perdão. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus pelas nossas vidas. Às vezes nós não oramos como convém, mas o Espírito Santo está lá intercedendo, dizendo: Pai, não leve em conta, porque eles são pecadores. Ah, Senhor, eles não sabem de todas as coisas. Perdoa os seus pecados. E as misericórdias do Senhor vêm e cobre multidões de pecado, e Deus continua nos olhando como filhos perfeitos diante dos seus olhos. Então, amados, Jeremias começa a trazer à memória a misericórdia de Deus, sabendo, ele profetizava na sua vida: as misericórdias de Deus não têm fim, porque grande, grande, grande é a fidelidade de Deus na minha vida. Então grande vai ser a fidelidade de Deus na vida de Jerusalém. Deus vai começar a trazer do cativeiro novamente o seu povo. Deus vai começar a restaurar a sorte de Jerusalém. Jeremias colocou isso dentro do seu coração, e ali ele pôde ver novamente Deus trazendo o povo. Leia o livro de Jeremias, que você vai ver, amado, coisa linda. E o Senhor diz: olha, Jeremias, eu vou trazer o meu povo do cativeiro, e eu vou dizer que eles são meu povo, e eu vou colocar um coração novo com o meu Espírito Santo dentro, para que eles me adorem, para que eles estejam na minha presença. Olha, Jeremias, nunca mais eu vou deixar o inimigo destruir esta cidade, porque Deus é maravilhoso, amado. Estas são as promessas de Deus para a vida do seu filho. Amém? Então, grande é a fidelidade de Deus. Deus é Deus de misericórdia, que se renova a cada manhã. Isso nos fala de novos sonhos, novos projetos. Quem sabe nós estamos, eu dizia para a Adriana agora, quando nós vinha vindo, que absurdo, nós já estamos quase no Natal. Já estamos terminando o ano de 2013. E quem sabe você fez tantos projetos neste ano de 2013. Quem sabe você teve tantos sonhos neste ano de 2013 e nenhum deles se realizou, ou poucos se realizaram. Mas quando você traz à memória aquilo que te traz esperança, Deus está dizendo: sonha novamente, meu povo. Projeta novamente.
Quem sabe você não semeou no altar de Deus durante este ano. Quem sabe você não colocou aos pés do Senhor os seus sonhos, os seus projetos. Você compartilhou com todo mundo, mas menos com Deus. Eu aconselhava quarta-feira uma pessoa e ela me dizia para mim assim, ela está buscando restauração pelo seu casamento. E ela me dizia para mim assim, olha, eu buscava tudo, menos Deus. Eu pedia socorro para todo mundo, mas nunca me lembrei de Deus. Agora que está tudo perdido, eu encontrei esta porta aberta. Só que esta porta está aberta há 2000 anos atrás, que é Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar achará pastagem, achará refrigério, achará pastos verdejantes, para saciar a fome e a sede da alma do ser humano. E ela me dizia, eu perdi o meu casamento pela minha mãe, por causa da minha mãe. Porque a minha mãe não admitia que eu fechasse a porta do meu quarto à noite. E eu nunca tomei uma posição, e eu nunca busquei de Deus, eu não me lembrava de Deus. Eu achei chocante, porque a gente vê qualquer pessoa no mundo dizendo, graças a Deus, embora que seja da boca para fora, mas dizer que não lembrou de Deus para buscar um socorro. E então a gente está ali ajudando, aconselhando, para ver o que Deus vai fazer. Então, amados, eu dizia para ela, olha, busca, te entrega nas mãos de Deus. E às vezes nós estamos assim, nós não nos lembramos de colocar os nossos sonhos na mão de Deus. Nós não nos lembramos de colocar os nossos projetos. Eu sempre digo, as coisas são tão simples para Deus, que às vezes as pessoas acham assim, é bobagem. Mas eu não compro nada se não for na direção de Deus. Eu pergunto para Deus, Deus, eu posso? É aqui? É agora? É dessa forma? Por que, amados? Eu já me dei mal tantas vezes quando eu não busquei a direção de Deus. Então eu aprendi isto, que nós temos que estarmos na direção de Deus. Quem sabe, amado, você está frustrado porque alguma coisa não deu certo, mas sonhe novamente. Sonhe, busque, se coloque diante de Deus, se entregue para Ele, sem reserva, sem medo, se entregue por uma totalidade. Entregue a sua vida para o Senhor, que tudo Ele fará por ti. Entrega as tuas dores, entrega para Ele os teus sofrimentos, as tuas angústias. Diz para Ele, Deus, eu estou angustiada por causa disso, daquilo outro, que com certeza Ele vai se levantar em teu favor. Amém? Glória a Deus. Então, novos sonhos, novas realizações, isso fala de um Deus que não desiste do homem. A cada dia abre uma nova oportunidade a seus filhos. Hoje é uma. Você pode não estar, eu vejo todo mundo muito quieto. Você pode não estar entendendo, mas hoje você está tendo uma oportunidade de Deus. Hoje, com certeza, como o ar que eu respiro, eu digo para você, os céus estão abertos neste lugar. Para que você apresente, Deus, meu sonho era construir neste ano tal coisa, mas não deu certo. Mas eu sei que nesta noite tu está falando que eu traga à memória o meu sonho. E eu estou crendo, Senhor, que se não deu agora, mas daqui uns dias vai dar. Eu estou crendo, Senhor, que o Senhor é Deus que abre porta aonde não existe porta. Eu estou crendo, Deus, que tu és o Deus de milagre, que tu vais operar na minha vida. Então, amado, entregue para Deus. Podemos ter esperança porque Deus, Ele é bom. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O autor do livro de Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. Eu achei tão lindo isso, amado.
O autor do livro de Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. A função da âncora é promover estabilidade ao barco. Você é o barquinho do Senhor. E Deus quer que você esteja fundamentado nele. No livro de Hebreus, no capítulo 6, e 18 e 19 nos fala isso. Que a âncora é a esperança da alma. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Que palavra linda o Senhor colocou neste livro. Então, a âncora traz estabilidade. Porque se você olha nos filmes, em DVDs, você vê se um barco, quando ele fica ancorado, eles não largam a âncora que fixa lá no fundo do mar, vem uma tempestade e leva a embarcação. Vem uma tempestade e joga aquela embarcação contra as pedras. Mas Jesus diz que a âncora da alma é a esperança. Para quê, amados? Para você não ser destruída. Para que não seja qualquer vento que vá arremessar você contra as pedras da vida. Que não vai ser qualquer vento que vai destruir a tua embarcação. Porque você vai estar bem fixado na rocha que é Cristo Jesus. Que não adianta, pode soprar o vento que soprar, mas você está firmado na rocha, os seus pés estão na rocha. O Senhor diz que havia um homem que construiu uma casa na areia, veio as águas, veio os ventos, e a casa foi na ruína, e grande ruína foi esta casa. Mas havia outro homem que construiu a casa sobre a rocha, veio o mar, veio os ventos, veio as tempestades, passou e a casa permaneceu. Esta casa somos nós, fixados na rocha que é Cristo Jesus, amado. Então Jesus está dizendo para você nesta noite: fixa a sua vida em mim, firma os seus pés em mim. Jesus nos compara aos montes de Sião, que se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque tem um alicerce fundo lá que permanece para sempre. O Senhor diz que nós somos como as palmeiras. As palmeiras são... a minha sogra lá na casa dela tem uma baita de uma palmeira enorme, nem sei quantos metros. E quando chega inverno, tempo daquelas ventanias, quando eu morava lá, a gente ficava até meio preocupado que aquela árvore fosse cair para cima da casa e ia destruir todo o telhado da casa. Mas nós víamos ali que o vento soprava e jogava ela para um lado e jogava ela para o outro. Mas até o dia de hoje está lá a palmeira. Por quê? Porque ela tem uma grande raiz, que os ventos fazem com que ela se dobre, mas passou o vento, ela está de pé novamente. E assim é nós. O vento vem, às vezes parece que a gente não vai suportar. Jesus, eu não aguento mais essa luta. Senhor, como está difícil. Nós até nos dobramos e nos prostramos, mas Deus nos pega pela mão e nos levanta novamente. Porque nós estamos firmados numa promessa, não de homem, mas de um Deus que é poderoso para trabalhar nas nossas vidas. Um Deus que é poderoso para fazer milagres nas nossas vidas. Um Deus que é maravilhoso, que transforma aquilo que estava perdido novamente em coisas realizadas. Deus transforma os lugares secos em mananciais de águas. Deus transforma a areia que nós vimos na vida de Agar. Agar saiu a caminhar com seu filho Ismael e ela olhava só a areia. Mas dali da areia, Deus fez brotar um manancial para que ela tomasse água e desse água para o menino. Deus quer fazer na tua vida. Você que está com a sua vida seca. É tão triste quando eu já aconselhei muitas pessoas assim. Pessoas que estão já com a sua vida, com o seu coração seco, porque não tem esperança, porque não consegue mais sonhar. O que traz a esperança para o homem são os sonhos. E o Senhor diz que nós temos que sonhar os sonhos dele. E os sonhos do Senhor são grandes para as nossas vidas. Nós que muitas vezes limitamos Deus. Nós muitas vezes achamos, não, isso não vai dar, isso não é para mim. Mas Deus está dizendo,
eu sou contigo. Sonha, sonha, porque eu sou contigo. Eu vou fazer os teus sonhos se tornarem realidade. Eu vou restaurar a tua sorte. Eu vou fazer dos lugares que tu não espera se levantar ajudador para a tua vida. Deus tem feito isso comigo. Quando eu já parece que não vai dar mais, Deus diz: agora que eu vou começar a operar. Agora eu vou começar a mover. Porque enquanto nós achamos que nós podemos, Deus deixa. Aí tu vai para lá, tu vem para cá e tu não resolve nada. Mas na hora que tu diz: Deus, eu não consegui, agora eu entrego para ti. Aí ele diz: então agora é comigo. E aí Deus vai restaurando, e Deus vai operando, e o milagre vai acontecendo. Eu digo, nós vivemos um milagre a cada dia. O fato de todos os dias nós deitarmos e levantarmos com saúde, nos levantarmos bem, é um milagre, amados. 2 semanas atrás eu estava com meu esposo no hospital, e a gente não entende muitas vezes o que Deus quer. 4 anos atrás, Deus falou comigo que o meu esposo iria se converter, mas seria pela dor, e que eu ia sofrer junto, porque somos uma só carne. E eu creio que começou agora. Então meu esposo teve 6 ameaças de isquemia, mas para a honra e glória do Senhor não ficou com uma sequela. Entrou dentro do hospital em cadeira de roda, saiu caminhando. Mas a cada dia eu dizia para o Senhor: eu creio no teu milagre, Senhor. E nós fomos lá para o hospital, passamos pelo pronto-socorro, fomos para o hospital de clínica. Lá ficamos 13 dias e graças a Deus ele saiu bem. Voltamos para casa, deu de novo. Voltamos para o pronto-socorro, nos mandaram para a beneficência. Nós não sabemos o que Deus quer para nós. Chegamos lá na beneficência, ficamos 8 dias lá. Mas quando foi um sábado, um senhor baixou ali também junto com ele no quarto. Já fazia acho que uns 3 dias. Pessoas idólatras, coisa mais horrível. E eu orava que eu queria falar da palavra de Deus para eles, mas não tinha oportunidade. Aí o senhor tinha 68 anos, fumante, sofria de muita falta de ar. E as sobrinhas, ele nunca casou, não tem filhos, e as sobrinhas que cuidavam dele. E aí ele começou a piorar. Quando foi num sábado, a sobrinha dele cuidava uma de manhã e uma à tarde. A de manhã estava muito arrasada ali, mas foi embora. Aí veio a da tarde. Também se preocupou, chorou ali. Mas aí o esposo dela estava junto, queria ir no bar comprar uma água, não sabia onde eles, não são daqui. Jaguarão. Aí eu disse para ela: vai lá que eu fico cuidando do teu tio. Ela disse: tu cuida mesmo? Eu digo: cuido. Aí amados, e ele tinha um medo, pobrezinho. Aí ele chamava a gente, ele falava bem baixinho, chamava a gente. Aí dizia: a senhora me dá as mãos, a senhora fica um pouquinho de mão dada comigo. E eu ia ali, dava as mãos para ele e ficava orando por ele. Aí ele dizia: tá, muito obrigado. Aí ficava quietinho. Meu esposo também, ele chamava, fazia a mesma coisa. Aí a Rita saiu, foi lá no bar e ele me chamou. Aí pediu para me dar as mãos. Aí eu dei as mãos para ele. E ele começou com muita... Ele estava muito ruim. E eu comecei a orar. E eu comecei a pedir perdão para Deus. Pelos pecados dele, pedir perdão para Deus pela idolatria deles. Que Deus naquele momento tivesse misericórdia dele. Porque a gente sabe, amados, que é tão triste. E aí eu fiquei ali de mão dada com ele. E ele com aquela falta de ar, ruim. Mas daqui a pouquinho começou a passar. Ele foi se acalmando e se acalmou. Ficou bem quietinho. Aí eu larguei a mão dele e ela chegou. Não demorou uma meia hora, ele faleceu. Eu creio que Deus me levou ali para me interceder por aquela vida.
Então eu digo, amados, nós não sabemos a que momento nós vamos ter que pregar a palavra de Deus, de que maneira nós vamos ter que pregar a palavra de Deus. Às vezes, seja no leito de morte, mas nós temos que falar de Jesus. Mas a sobrinha dele ali orava, Ave Maria, Ave Maria. E eu dizia, Senhor, eu tenho que falar de Ti para ela. Senhor, eu não posso deixar ela ficar só orando. Aí eu disse, Espírito Santo, age no coração dela que ela ore um Pai Nosso. Aí da mesma hora ela começou a orar Pai Nosso. Aí o médico, chamaram os médicos que vieram, nos tiraram do quarto. E ela se encostou na parede chorando. E aí ela disse, eu não quero que ele morra. Eu disse, tu orou Pai Nosso. E lá no céu está o Pai, que cuida de nós. Então seja feita a vontade dele. Eu falei assim, tu orou? Então confia em Deus que Ele vai fazer o melhor. Então, amados, pela misericórdia de Deus, mesmo no finzinho de vida, mas eu pude falar que havia um Deus no céu que estava cuidando delas. Amados, Deus quer isso de nós, que nós venhamos proclamar o Evangelho. Então por isso eu digo para você, Deus quer o que de você nesta noite? Renovar a sua esperança, para que você possa falar para outro. Olha, tal dia eu fui no culto e lá pregou a palavra de Deus sobre esperança. E Deus renovou a minha esperança. E o meu milagre aconteceu. E a minha bênção aconteceu. E a minha vida mudou. E pode mudar a tua também. Se não fosse assim, amado, nós não estaríamos aqui pregando a palavra. Nós pregamos a palavra porque nós vivemos a palavra. Nós pregamos a palavra porque no dia a dia nós sabemos o quanto Deus nos renova a cada manhã. O quanto Deus renova a nossa vida a cada momento. Porque uma vida sem o agir e mover de Deus é uma vida escura. É uma vida sem sentido. É uma vida sem sabor. É uma vida sem cor. Porque mesmo quando cai a chuva na tua vida espiritualmente, mesmo quando os temporais estão acontecendo, mas tu ora e tu consegue enxergar o horizonte de Deus, tu consegue ver o sol da justiça de Deus brilhando na tua vida, tu consegue ver que Deus está se movendo em teu favor. Por quê? Porque mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, tu consegue te levantar e ter a alegria. Essa é a diferença do cristão alicerçado em Deus. Ele tem alegria mesmo no meio das provações. Como o louvor que as meninas cantaram aqui. As pessoas às vezes olham e veem o crente sempre sorrindo, mas não sabe quantas lágrimas nós derramamos nos pés do Senhor. Quantas lágrimas às vezes nós derramamos e nos levantamos e saímos para a rua com o nosso rosto resplandecendo a glória de Deus. Por quê, amado? Porque a nossa esperança está em Deus. Ele diz que maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Deus, que faz do seu Deus o seu braço forte. E é isto que aconteceu com Jeremias. Jeremias confiava em Deus e fazia do braço do Senhor ali o seu apoio. Ele conseguia estar alicerçado no braço de Deus. Então ele saiu a proclamar que Deus ia restaurar a sorte de Jerusalém, que Deus ia restaurar, que Deus traria novamente o seu povo do cativeiro. Qual é o cativeiro que te prende? O que tem te prendido, amado, amada irmã? Que tem feito com que a tua esperança se acabe? Com que tem feito que a tua esperança não se renove a cada manhã? O que tem feito na tua vida para que nós venhamos orar e isto venha a ser quebrado da tua vida? Para que você saia daqui sendo livre. Porque às vezes nós proclamamos com os lábios que nós somos livres, mas aqui dentro está preso. A gente olha nos olhos das pessoas, a gente olha no semblante da pessoa, e a gente vê a pessoa com o semblante caído, e tu pergunta para ela, está tudo bem? Está tudo bem.
Mas às vezes elas estão presas emocionalmente. Às vezes elas estão com uma dor ali no seu emocional, no seu coração, na sua alma. Mas Deus nesta noite está aqui, meu amado, para te confortar. Deus está aqui para operar o maior milagre na tua vida, que é restaurar a tua vida. Para quê? Para que você viva uma vida plena e abundante na sua vida. Às vezes nós esperamos que Deus vai fazer um rebuliço, mas aí Deus vem calminho e a gente não entende, né? Mas eu estou pregando, mas eu estou vendo o agir de Deus. Eu estou pregando, mas eu estou vendo Deus movendo corações. Deus mostra que tem muitos corações que estão assim, um pouco desconfiados de Deus, um pouco quase desistindo de Deus. Mas Deus quer agir na sua vida. Deixa Deus agir. Eu disse para a Adriana ali, o irmão, a pastora chamou o irmão Henrique, para louvar. Eu senti falta do teu louvor, amado. Vem louvar o Senhor. Senti falta. E olha, toda vez, eu não lembro se eu vim aqui 2 ou 3 vezes, e o teu louvor falou muito comigo. Então Deus te diz, não cesse os teus lábios. Louva, porque Ele te chamou para isso. Ele te chamou para louvar o nome dEle. A alegria do Senhor é te ver louvar. O Espírito Santo se alegra muito quando vê tu louvar. Quando a pastora chamou, eu disse para Adriana, eu senti falta do louvor do irmão, e agora a pastora chamou ele para louvar. Então só confirmou que é o Espírito Santo que te chama. Nunca deixe de louvar, amado, nem que seja um louvor, mas toda vez louva, porque o Senhor vai te dar muitas vitórias através do teu louvor. Às vezes não precisa ser, por isso que eu digo, eu vejo assim os rostos meio, eu queria mais. Eu pensei que Deus ia fazer um barulho santo aqui nesse lugar, e está tudo muito calmo. Mas espere, porque Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Espere, porque Deus vai fazer. Glória a Deus. Este é a maneira de Deus agir. Quem sabe os visitantes que estão aqui nesta noite, se fosse muito barulho, ia se escandalizar. Então Deus veio manso e suave para abençoar a vida deles, para eles verem como este Deus é maravilhoso, como este Deus se mostra de várias maneiras. Aí você vai provar os temporais de Deus também, porque hoje vai acontecer aqui. Amém? Então saiba, amado, grave isso no seu coração. Grave esta palavra no seu coração. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que vai te dar esperança? Eu não sei, mas você sabe. Quem sabe você está buscando por um trabalho? Você sabe que agora é fim de ano, as lojas estão botando muitas pessoas, né? Então vai em busca do seu sonho. Quem sabe você quer até o fim do ano comprar alguma coisa nova para sua casa. Ore e Deus vai te dar. Quem sabe vocês estão buscando por uma cura, por uma menina. Deus está agindo na vida dela lá. Porque nenhuma oração é em vão na presença de Deus. Nenhum clamor fica esquecido diante da presença de Deus. Então o clamor que vocês estão fazendo aqui por ela está sendo respondido lá na vida dela. E a gente crê que Jesus vai curar se é para ser curado. Quem sabe Deus não quer curar para que ela venha ser um grande testemunho na vida de muitas outras pessoas. Quem sabe Deus não quer proclamar lá onde ela está a palavra de Deus através da vida dela. Nós não sabemos como Deus quer agir, mas continue clamando, porque Deus vai operar. Glória a Deus. Creia nisso, amado. Creia. Traga a sua memória, grave no seu coração, que se alicerce diante de Deus, se alicerce na rocha que é Cristo Jesus, e busque, nunca cesse
de buscar, amado, pela presença deste doce amigo que é o Espírito Santo. Então, eu ainda dizia quinta-feira lá na igreja, se eu pudesse, se fosse o meu querer, eu pregaria sempre sobre o Espírito Santo. Porque é maravilhoso, é impactante quando a gente prega. Eu estou sentindo a presença dele tão forte aqui. Quando a gente prega sobre ele. Mas Deus quer falar, Deus quer exortar, Deus quer chamar a atenção do seu povo. Amém. Não se afaste da presença dele. Fique firme nos propósitos de Deus para a sua vida. Ali busque, se agarre. Ah, Senhor, eu não tenho mais força. E Deus move a sua mão em seu favor. E Deus te pega e te sustenta. E Deus te guarda e Deus te livra. Quando você busca a presença dEle. Quando você ora, quando você adora, Deus se levanta em teu favor. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo habita em vocês. Você é casa de Deus. Aleluia. Você é casa de Deus. E a casa de Deus não pode estar em ruína. A casa de Deus, ela tem que estar restaurada. Então, se você passou por algum vendaval e você se sente assim, receba hoje a restauração de Deus. Quem sabe, oh Deus, Shekarabasurianda, Surikantarabagas, aleluia, Sharabakantarabagasurikanta, oh Deus, aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo querido, Xarabagasuricantarabagas. Começa a operar, Espírito Santo, com teu poder. Oh, Shekarabacantarabagasurianda. Rabasuriandarabacas. Aleluia. Grande és tu, Senhor. Grande, 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 grande és tu, Senhor. Xarabasuriandarabacas. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai querido, aleluia. Deus está visitando corações neste momento. Não resista, amado. Shekarabas. Erabagassuriandarabagas. Pastor. Shekarabagalabasuricanda. Xerabagassuriandarabas. Oh, xarabacantarabagas. Xeriandarabacan. Não resista. Não resista. Deus quer restaurar vidas. Deus quer fazer uma obra neste lugar. Oh, Surikalamashriandarabas. Aleluia. Tem casas construídas na areia, mas Jesus está chamando para você construir na rocha. Jesus está chamando. Jesus está te dando a oportunidade para que você venha construir a sua casa na rocha nesta noite. Jesus está chamando. Cantarabagas. Shekarabacantarabagasurianda. Oh, Suricantarabas. Shekarabas. Deixa Deus operar. Xeriandarabacantarabas. Suricantaramacheriandas. Oh, Deus poderoso, vai manifestando em nome de Jesus tudo que está dentro dela. Aleluia. Shekarabacana. Venha para fora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xerabagalaba Suricantarabas.
Ei, carabagaçu. Oh, Deus, santo, santo, santo Deus. Ei, Deus poderoso, aleluia. Glória, 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 teu nome, Jesus. Aleluia. Eu quero convidar para você que nesta noite quer construir a sua casa na rocha. Eu quero convidar nesta noite todo aquele que está sentindo o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui na frente. Venha na frente para você receber as chuvas de Deus sobre a sua vida. Oh Deus.